Olá para você, está no ar o programa Ajuda Emocional desde 2008, levando informações de qualidade para você que quer ter qualidade de vida, para você que quer ser feliz e para você que quer ter uma vida muito plena e muito legal. E para que você tenha a saúde emocional, você precisa estar bem com as pessoas à sua volta, com as pessoas no seu entorno, com a sua cidade, com o seu país. Enfim, você precisa que o ambiente ao seu redor colabore para que você seja uma pessoa feliz, não é? E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre isso. Que futuro você deseja para a sua família, para a sua vida, para os seus amigos, para a sua cidade, para o seu país? Porque não adianta, você pode estar feliz, mas se você abre a porta e sai para a rua e lá fora você não tem um ambiente bom, você fica infeliz. Então nós precisamos sim que o nosso entorno nos traga paz, nos traga alegria, nos traga bem-estar. E para começar essa temporada de 2020, estamos aqui com o Dr. Anderson Cruz, advogado, que vai falar conosco sobre esse tema. Boa tarde, doutor. Muito bom tê-lo conosco. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Olga. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham aqui na Up TV. Obrigado. Podemos começar. Que futuro você vislumbra para a sua cidade, para o seu país? Olha, particularmente, Olga, a gente fica um pouco cético de acordo com algumas informações, da forma que as informações são construídas, né? Nós precisamos entender a quem está interessando essa máquina de notícias falsas. Sim. Né? Porque elas estão trazendo informações tão malucas que até estão dizendo para as pessoas não se vacinarem contra determinadas doenças, né? E essas doenças podem voltar. Pois é, e você tocou num ponto interessante, porque assim, as pessoas muitas vezes dão valor para notícias totalmente falsas. Sim. Eu tenho observado, nos últimos tempos, o Facebook, por exemplo, as pessoas têm trazido notícias antigas. Isso. Né, de 2000, de 2010, de 2012, como se estivesse acontecendo agora. Então, essa desinformação total que eu tenho observado também tem colaborado para que as pessoas fiquem angustiadas, para que as pessoas fiquem ansiosas, para que as pessoas fiquem com medo, porque, por exemplo, divulga-se tanto que não se deve tomar vacina que a pessoa fica com medo de tomar vacina. Verdade. Né? E aí o que acontece? Ela acaba adoecendo, sendo contaminada pela doença, justamente por quê? Pela falta de informação correta. E é interessante como as próprias pessoas disseminam isso. É uma coisa que eu não vejo, por exemplo, essa semana mesmo eu mandei mensagem para várias pessoas dizendo assim, escuta, essa notícia que você me passou é de 2012. Ah, é? Nossa, eu pensei que era de hoje. Então, as próprias pessoas não têm noção de como elas estão disseminando notícias que estão deixando as pessoas angustiadas, porque, em geral, essas notícias são notícias ruins. Sim, é verdade, né? verdade. Elas não disseminam notícias boas, então elas não falam das coisas boas que acontecem. Elas falam justamente de problemas, de doenças, de ladrão, de, ai, cuidado, não vai naquele lugar. Trazendo medo. Trazendo medo, insegurança, né? E isso reflete no emocional de cada pessoa. Então, é fundamental que a gente pare para pensar o que nós podemos fazer para evitar que isso se prolifere, para que isso continue acontecendo. Então, de que maneira nós podemos agir no nosso entorno, com os nossos amigos, com a nossa turma, com a nossa família, para evitar esse tipo de coisa, né? Isso é verdade. E essa abordagem que você fez, ela é correta, porque além de trazer o desequilíbrio mental do indivíduo, Sim. traz esse desequilíbrio social, digamos. Exatamente. Né? E, de certa forma, aquela angústia que o indivíduo sente, ele acaba trazendo para si um ambiente tão ruim que ele acaba contaminando a quem está no redor. É verdade. Né? E isso a gente está falando de vacina, como você falou. Por exemplo, as famosas saidinhas que falam do final do ano, tá?
Isso do ponto de vista de política criminal existe desde 1984 com esse formato. Todos os anos houve esse tipo de coisa. Mas pode ver que chega no Facebook em determinada época, em especial Dia das Mães, Dia dos Pais e final do ano, uma confusão de informações que não é verdadeira, que parece que abriu a porta do cadeião. E todo mundo foi pra rua, né? E todo mundo foi pra rua. Exatamente. Não é bem assim, gente, tá? Realmente existem algumas situações que nós precisamos pesquisar, consulte o site. Se de repente, em relação a esse assunto em específico, consulte até um advogado que ele sabe, olha, não é bem assim, tem alguns critérios, não são todos que vão poder sair, né? E outra, uma vez que eles desobedecerem esses requisitos da liberdade provisória, daquele induto, como se diz, né? Ele não vai ter direito lá na frente. Então não é uma coisa assim que é totalmente destrambelhada. Sim, não é simplesmente abre a porta e sai todo mundo. Exato. Existe uma série de critérios para que ele possa sair da prisão nesse período. Sim. Né? E tem uma outra situação que mais que nós tenhamos aumentado, né, a possibilidade de comunicação e informação, ultimamente se tem feito como que se diz, até na faculdade de Direito, o argumentum ad terrorem. Quer dizer, eu não consigo colocar certas informações, seja ela do ponto de vista científico, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da normatividade social, eu começo a fazer terrorismo. Tá. Olha, não saia de casa porque vai ter bandido na rua. Se você for adotar esse critério, você não vai sair de casa nunca. Exatamente. E é o que eu recebo muito no meu consultório, pessoas com medo de saírem. Eu não saio à noite, eu só saio durante o dia. Ué, mas ladrão tem a qualquer hora e a qualquer lugar. Isso. Em qualquer lugar. Então, não necessariamente, mas à noite é mais perigoso. Né? Eu não vou mais em tal lugar. Eu não saio mais para não sei aonde. Ou seja, as pessoas estão limitando a vida delas por uma série de fatores, né? E as redes sociais têm colaborado para isso também, né? Gerando um terror, gerando um medo, né? Como você bem disse, avisando as pessoas que o pessoal que está na cadeia vai sair em determinadas datas, falando sobre doenças. Então, por exemplo, eu estava conversando com a minha filha adotiva, ela estava dizendo para mim que lá em Curitiba está um terror, porque todo mundo está morrendo de medo do sarampo. Então, as filas para vacina são intermináveis. E está todo mundo desesperado, achando que vai morrer. Sim, tem que vacinar. Sim, é importante a vacinação, mas também não precisa ser esse desespero todo, né? Isso. Então, é para você ver como que as situações elas são construídas. Isso que nós estamos falando de coisas, de situações que estão ali no indivíduo no dia a dia. Agora, por falar em futuro, por falar em cidade, existem algumas distorções que acredito que esse programa de hoje possa dar o devido esclarecimento. Deixar o telespectador sabendo que não é só o político que decide o futuro da cidade. Nós também decidimos. Sim, exatamente. Nós também participamos. Tá? Então, até essa história da vacina, de repente a gente está aqui comentando, vai até o posto de saúde, onde tem um médico, vai lá e pergunta. Ao invés de disseminar a informação falsa. Exato. Os postos de saúde públicos têm lá reuniões mensais do conselho gestor. Sim. Não é isso? Todos têm. Vai no posto de saúde, tem lá o calendário, a informação pública. Até para perguntar, ou se de repente, qual é o percentual de pessoas que tomaram a vacina, se sobrou vacina, se tem condições. Exato. Vá atrás da informação correta. Isso. Essa é a grande questão, né? Porque a grande maioria das pessoas ainda acredita. Eu acho interessante como as pessoas acreditam no que a televisão fala, no que a internet fala. Então, a pessoa abre um site qualquer, ou mesmo uma rede social qualquer, lê lá uma informação e não vai checar até que ponto aquilo é verdade ou não. Olha, eu não sei se de repente o telespectador vai concordar com essa observação, mas aqui é uma situação que, com o advento da internet, que as pessoas puderam ter o acesso direto à informação, elas começaram a não filtrar
aquilo que de repente pode ser verdade ou não no Exato. primeiro momento. Por quê? A informação à moda antiga era feita por jornal, rádio, TV. Havia o redator, havia o repórter, havia aquele colunista que fazia, de certa forma, uma triagem da informação e ela saía filtrada. Hoje não. Não. Inclusive o nosso programa aqui mesmo. Se você de repente pode achar que tem um monte de besteira que a gente está falando aqui. Se por acaso você considerar que não é verdade, vá à internet, por exemplo, como nós estamos falando do Conselho Gestor dos Postos de Saúde, Sim. veja se não é aberto. Veja Exato. se não tem a participação Exato. popular que ele é eleito. Tá? Então, geralmente, as pessoas esperam que alguém filtre a informação para ele receber e tirar a conclusão. E isso se dá por uma série de fatores, viu, Olga? Sim. Fatores educacionais, considerando que a nossa escolaridade básica é muito baixa. Sim. Fatores culturais, considerando que a população em geral não tem o hábito de ir ao teatro, de ir ao cinema, ou eventualmente através dos streamings de filmes, Sim. filmes críticos, tá? Através de leitura um pouco mais densa, de uma forma literária. As Mas pessoas não têm o hábito de ler, Não. né? Tá. E até nós que temos um pé na academia, nós temos que ter fundamento, inclusive, para falar de onde que surgem certos artigos, Sim. certos temas, né? E nós temos que embasar, certo? Então, essa é a necessidade de nós checarmos a informação, tá? E levarmos isso adiante de uma forma, né, para as pessoas. E isso pode ser um caminho, mesmo que seja tão pequeno num primeiro momento, das pessoas pensar o futuro, dela querer um futuro melhor, checando a informação, Sim, sim. conversando com as pessoas, tá? Então, o que a gente percebe, né? Estão acostumados somente de falar do cotidiano. E o cotidiano, gente, é muito chato. Não, e uma coisa que eu observo muito é que existe uma grande tendência entre as pessoas a reclamar. Sim. Elas reclamam, mas na hora de tomar uma atitude para mudar, seja lá o que for, em geral elas não fazem absolutamente nada. Então, vamos fazer um movimento, participe das reuniões, né? Seja do postinho de saúde, seja do Consegue, do seu bairro. Isso. Ou seja, informe-se com o que está acontecendo à sua volta. Não, as pessoas preferem continuar reclamando, né? Então, falam mal dos políticos, falam mal do presidente, falam mal de todo mundo, reclamam de tudo, mas e a atitude para promover essa mudança? Não existe. Então, o que nós vemos? Às vezes nós vemos pequenos movimentos, né, algumas ONGs, alguns grupos sociais que se reúnem para fazer, né, um abaixo-assinado, para fazer um movimento, que, aliás, eu até gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, de como a população poderia atuar para poder promover mudanças, né? Porque muita gente reclama, inclusive, das leis. Sim, é verdade. Essa lei está errada, isso não é justo. Uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, é com relação ao trânsito. Certo. Né? As pessoas matam no trânsito e nem presas vão. Hoje mesmo eu vi uma notícia em que o motorista bateu na traseira de uma moto na estrada, matou o casal e saiu com a fiança de R$ 4.500. Né? Quer dizer, tinha testemunhas, todo mundo presenciou o que aconteceu, ou seja, ele provocou um acidente, né? Não foi sem querer. Então, esse tipo de coisa a gente pensa, poxa, mas a lei tem que mudar. Tá, e como é que a gente pode fazer isso na prática? Né, para que a lei possa mudar, para que a gente possa se sentir mais seguro. Fala-se muito que o Código Penal está ultrapassado, já deveria ter sido mudado. E por que fica nesse imbróglio, vamos dizer assim, e nada muda? Então vamos lá. Olha, é uma colocação bem complexa. Vou tentar ser didático em alguns aspectos a você que está nos acompanhando. Em relação ao Código Penal, por exemplo, ele, mesmo sendo da década de 40, ele já sofreu sucessivas mudanças e atualizações. O que alguns setores querem passar é que tem que ter uma mudança por atacado.
E isso Mudar tudo de uma vez? É difícil. Não dá, não dá. Não dá. Porque a sistemática legal, ela vai se adaptando conforme a evolução social e o comportamento humano. Então, falar assim, agora a partir desse momento, vamos revogar todo o Código Penal, nós vamos colocar aqui assim, assim, assim. Não, é Não vai impossível. funcionar. Tá? Então, uma das situações que alguns setores da mídia, não estou falando mal de imprensa mesmo, porque também nós somos jornalistas e não podemos falar mal, seria até incoerente com o exercício da nossa profissão. Alguns setores organizados colocam que tem que ser de uma vez, não é. Tá? Então esse é um fator. O processo de mudança de lei criminal, ela deve ser atribuição do Congresso Nacional. Então começa esse projeto pela Câmara dos Deputados, ele é votado, vai para o Senado, e se o Senado concordar, aí o presidente da República assina e a lei entra em vigor, como que foi esse pacote anticrime que foi votado no final do ano passado. Sim. E agora, por exemplo, a pena máxima, que era de 30 anos, passou a 40 anos, além de uma série de discussões, e simplesmente pegar um ponto desse pacote, que era a história do juiz de garantias, que seria 2 juízes para julgar um processo, um que acompanha o processo e o outro dá a sentença, mas não se falou de outras mudanças legislativas que houve. Sim. Só se ativeram a isso. Mas esse pacote anticrime, de certa forma, ele já deu uma, vamos dizer assim, uma endurecida, tá? Em alguns pressupostos legais. Então, como que tem a participação do Congresso, e o Congresso é a representação da população, Sim. então tende a ser demorado. Porque os grupos organizados, porque tem grupo organizado para tudo. E principalmente quando vai se instalar uma discussão de matéria penal, que é esse caso. Por exemplo, você falou de lei de trânsito, né? A lei de trânsito, por exemplo, só para pegar um gancho e deixar claro, ela é uma lei específica, então ela não responde ao Código Penal diretamente. Entendi. Tá? Então, provavelmente deve ter sido o sujeito enquadrado nas leis de crime de trânsito, onde existem as punições e tal. Como provavelmente também ele deve ter se apresentado espontaneamente, então não há crime em flagrante. Então ele pode pagar uma fiança e responder o processo de liberdade. Entendi. Não significa que ele fique impune. Tá? Então, porque o nosso processo penal, basicamente, ele tem 2 tipos de prisão. A prisão temporária, tá? Que é essa que, de repente, quando tem um flagrante, que o sujeito ele tem risco à coletividade. Sim. E a prisão que se cumpre pena. Depois desse processo encerrado, o juiz vai dar a pena e aí ele vai cumprir essa decisão judicial. Então nós temos essas 2 distinções. Então provavelmente neste caso deve ter acontecido essa situação, mas ele não fica impune com todas essas informações. Tá? E provavelmente vai existir uma discussão se ele teve a intenção ou não. Não, sim. Tá? Que dentro do direito brasileiro, essa intenção do agente, quer dizer, daquele que cometeu o eventual crime, é relevante, porque ele pode ir para o tribunal do júri ou ele vai responder por um acidente. Isso vai depender do levantamento de provas, da colheita das testemunhas, de mais informações para desenrolar. Então esse é o segundo ponto. E terceiro, a nossa Constituição, que às vezes ela é tão atacada porque falam que não funciona e tal, é porque a Constituição é uma norma abstrata, ou seja, é aquilo que vai definir as regras gerais da sociedade e tem alguns pontos, claro, que ela é de aplicação direta, tá? Mas ela assegura a participação em plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tá? Então vamos colocar aqui, a grosso modo, já tivemos um plebiscito em 1993 sobre a forma, né, de governo e regime. Sim. Parlamentarismo, presidencialismo e se seria república ou monarquia. Então nós já tivemos esse modelo onde que foi votada
tá? A participação popular para decidir sobre isso. Então, esse é um aspecto. E em 2005, nós tivemos o referendo da lei do desarmamento, né? Então, se você for bem perceber, o que acontece? Ali, o referendo o Congresso votou uma lei e a população disse se ela é contra ou a favor daquela decisão. O plebiscito é uma consulta prévia. O referendo... A prévia é prévia. Devemos ou não fazer isso? O referendo é a confirmação ou não. Vocês concordam ou não? Isso. Tá. E temos a iniciativa popular, um grupo de pessoas colhendo um determinado percentual de assinaturas. Você tem ideia de quanto é esse percentual? Ultimamente era 1/10 da população nacional. Nacional? Nacional, porque vai apresentar um projeto de lei para o país. Para o país. Entendi. Tá? Então tem essa proporção em nível estadual e nível municipal. Tá. Falando, por exemplo, eu sei que na Câmara de São Paulo existe a Comissão de Participação Legislativa que acolhe, tá, essas assinaturas e começa uma tramitação dentro da Câmara para ver se transforma esse projeto de lei numa lei municipal. E vamos traduzir. Essa tramitação é exatamente o quê? Então tá certo. A tramitação a partir do momento que um projeto de lei ele é apresentado, Sim. ele vai passar nas comissões. Então, dentro da Assembleia existem comissões que tratam de determinados assuntos. Exatamente. Ok. E vai tratar se está de acordo com a legislação municipal, se não está, se vai gerar alguma despesa ao erário público, se não vai, se já tem lei tratando do assunto, se não tem. Mas por que demora? Porque a população tem assegurada a participação através das audiências públicas. Entendi. Tá? Então, eu vou falar de uma parte do jornal que provavelmente poucas pessoas leem. Existem ali aquela parte de editais e convocações, as audiências públicas são convocadas ali. Então, você que estiver lendo um jornal de grande circulação, olhe que tem ali quais são as pautas de audiências públicas que envolve o zoneamento. Quer dizer, zoneamento é aquilo que você pode fazer ou não na região onde mora ou trabalha, ou onde tem uma propriedade, por exemplo. Sim. Né? Ou, de repente, se uma escola será transferida, deve ter uma audiência pública. Tá? Então, é assegurado esse tipo de mecanismo. Mas acontece como que a grande maioria da população trabalha em horário comercial. Não pode comparecer. Porque a atividade também política de votação também acontece em horário comercial. Exato. Né? Então, fica muito difícil essa participação. E como você mesmo colocou, isso é circulado em grandes jornais. Fora os jornais, onde mais nós podemos ter essa informação desses editais de convocação de audiência pública? Nos próprios sites das casas legislativas, ou seja, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Lá tem as audiências públicas, tá? Os próprios sites de notícia também hoje, da temática do assunto, trata dessa informação para a grande sociedade se manifestar. Entendi. Hoje tem alguns mecanismos que provavelmente muitos já devem ter recebido da consulta pública do Senado Federal. Sim. Aquilo é verdade. Eles pegam um determinado assunto, tá? E aquilo é decisão da coletividade dos senadores que querem ouvir como é que a sociedade se posiciona em relação a determinado assunto. E vão fazendo essa consulta. Vai falar aquela consulta tem um caráter deliberativo, ou seja, eu votei, ela vai virar lei? Não. Aquilo é um termômetro para entender como que a sociedade está pensando em relação a determinados assuntos e como que os políticos, já constituídos e eleitos, portanto, vão avaliar aquela propositura, ou seja, aquele projeto de lei, no caso. Entendi. Você aí que está assistindo o programa Ajuda Emocional, você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta?
Dr. Anderson está aqui à disposição para responder. Escreva aí no Facebook, escreva nas redes sociais, né? No meu perfil ou no perfil da AppTV, a TV Sem Fronteiras. Estamos aguardando as suas dúvidas e as suas questões. Né? E pense, que futuro você quer para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta. Você precisa agir. Mas eu trabalho, eu não posso. Então, vá falar com o seu vereador, vá falar com o seu deputado, fiscalize o que ele está fazendo, cobre dele o que ele está fazendo. Por quê? Porque se você o elegeu, você tem esse direito, né, de cobrar. Então, é importante que, se você não está satisfeito com o mandato dele, que você repense o seu voto para a próxima eleição. Uma coisa importante, né? Teremos eleição esse ano, né? Então, já está na hora de você começar a pensar o que você vai fazer com o seu voto na próxima eleição, tá? E se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui para nós. Estamos aqui ao vivo, aguardando a sua dúvida. Doutor Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito se fala, né? Nós elegemos os vereadores, os deputados, os senadores para trabalharem no nosso lugar, né? Porque nós estamos trabalhando, nós estamos defendendo o nosso pão do dia a dia. Certo. Então, nós não deveríamos nos envolver tanto, né? Eles deveriam fazer o trabalho deles. Eles fazem? Olha, eu vou chegar a uma conclusão que poderia ser pior se não tivesse os bons atuando. Tá. Tem muita gente boa ainda. Sim, tem. Tá? Porque a política, a representação política, melhor dizendo, nada mais é do que um recorte da sociedade. Sim. Né? Então nós temos pessoas de mais variadas representações ali que têm interesses diversos. Tá? Mas o que acontece? Na época da campanha, tá? Todos os lobos estão em pele de cordeiro, então parece que todo mundo é igualzinho e tal. Mas você vai perceber pela constituição, da forma que a pessoa se apresenta, que ela se coloca, a quem ela defende claramente. Uma coisa que é muito evidente, principalmente por exemplo, política tradicional, respeitando a história, respeitando a cultura, e isso faz parte do processo de disputa política. Tá? Então, veja, eles até fazem algumas coisas, mas os interesses de todos falar que é no mesmo caminho, não é. Mesmo porque também as pessoas pensam diferente. Uma coisa que nós temos que deixar claro a quem nos assiste, Olga, é exatamente o seguinte: o processo de participação política ele não se dá apenas na eleição. Tá? Eleição, o sujeito vai lá, deposita, porque votar nada mais é do que a confiança em alguém durante aquele período. Sim. Para realizar determinadas atividades. Mas além de votar, veja se aquela pessoa que foi digna de sua confiança está realizando o trabalho de acordo com aquilo que você pensou dele e ele disse que se proporia a fazer. Pois é, e como é que a gente faz isso na prática, né? Porque eu sou uma cidadã que está lá ocupada, trabalhando. Existe algum lugar onde eu possa investigar o que o meu vereador ou meu deputado está fazendo no dia a dia lá? Olha, hoje não dá para o sujeito falar assim, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Porque por causa da lei de acesso à informação que foi criada, os órgãos públicos são obrigados a dar informação sob pena de responsabilidade. Então significa, olha, eu estou muito cansado, mas eu quero saber, eu posso entrar no site da Assembleia Legislativa, eles são obrigados a falar quanto custa o gabinete, quanto ganha cada pessoa. Mas isso é público ou tem que solicitar? Isso é público, ele tem que ser público. Ok. Se não tiver lá, tem que representar, faz o comunicado até virtual para o Ministério Público tomar. Representar é fazer um comunicado? Isso, tá? Você está comunicando ao órgão competente para tomar a decisão de investigar. Então, essa tramitação se chama representação. Então, os órgãos são obrigados a dar informação. E outra coisa, uma série de políticos não gostam dessa lei. Claro que não. Né? Aqueles políticos que legislam em causa própria, certamente não. Então, é para vocês verem.
Aqui nós estamos querendo esclarecer a você exercer o seu papel de cidadania. Mude o conceito de cidade, mude o conceito de espaço. Se nós estamos com esses problemas antigos, porque esses todos são culpados. Se vocês querem um espaço melhor, pense naquele representante que possa estar de acordo com o seu pensamento e pensar o presente e o futuro. Por exemplo, éramos para estarmos aqui na semana passada. Sim. Por que nós não estivemos? Porque houve uma calamidade na cidade que, aliás, não é nem calamidade, porque isso é natural da época. Chuvas fortes, muita água, isso é normal e natural no verão de São Paulo. Isso. Né? E por que isso causa tantos danos? Né? Nós podemos pensar, a população colabora, não colocando o lixo no lugar certo, na hora certa, né? E o poder público também colabora, por quê? Porque não limpa os rios, não mantém a cidade limpa, não limpa os bueiros, etc. e tal. Não tem uma política, né, de contenção desse excesso de água que é natural de cair nessa época do ano. E aí a cidade parou. Então, porém, caso a população entrasse no site da prefeitura, porque é obrigado isso, porque gera um número de protocolo essa lei de acesso à informação, e perguntar, os córregos foram limpos tais? O que vocês têm feito? Isso, o gestor público é obrigado a responder. O gestor público quem? O prefeito? Seja o prefeito, seja o secretário, ou o diretor, ou o subprefeito, quem quer que seja daquela região. Responsável por aquilo. Ele é obrigado a responder. Tá? Então, o que acontece? Nesse aspecto, enquanto pessoas, nós depositamos tudo para o político resolver, mas também o político não está 24 horas naquele local que eventualmente eu desconfio onde que pode acontecer essa tal enchente, e também não comunica o problema. Pois é. Ah, não, mas eu vou esperar. É igual a comunicação que estava falando. Eu estou esperando alguém filtrar para mim, para ver se chega aqui a informação. Estou esperando alguém da prefeitura passar aqui para saber se está adequadamente limpa aquela rua. Não. Gente, a gente não pode mais esperar. Nunca né? mais. Nós estamos passando ali diariamente, temos que ver que aquilo acontece. Não podemos ser omissos. Sim, não podemos ser omissos e nós temos que pensar no coletivo. Isso. Né? Porque na prática, por exemplo, né, um papelzinho de bala que você joga. Ah, mas é só um papelzinho. Mas quantas pessoas podem fazer a mesma coisa e isso vai entupir o bueiro, por exemplo? Isso. Então, o que eu percebo na nossa sociedade, que também gera muito problema do ponto de vista emocional, as pessoas acabam indo para o consultório, é que não existe esse senso de cidadania, não existe esse senso de coletividade, não existe mais o respeito ao outro. Então, é como se as pessoas saíssem para a rua e se vissem umas inimigas das outras. Né? Somos todos inimigos entre nós. Então, é a briga no trânsito, é a briga na fila, seja da padaria, seja do banco, seja de onde for. As pessoas estão muito irritadas, as pessoas estão muito estressadas. Né? Justamente por quê? Porque elas continuam esperando, eu pago imposto, tá? Só que assim, você tem que cobrar de quem de direito tem que fazer. Né? É essa cobrança que a maioria da população não faz. Isso. E fica reclamando. Né? E é como você bem disse, existem mecanismos para que você possa ir atrás de cobrar os seus direitos, de exigir melhorias, seja na sua rua, na sua cidade, ou seja, de querer que as coisas realmente funcionem. E para isso você precisa agir. Você precisa sair do sofá, ir na internet, entrar nos sites, seja da prefeitura, seja lá do órgão que você está buscando e reclamar para quem de direito. E não reclamar com a vizinha ou reclamar com o marido, com a esposa, porque isso não vai resolver, não é? Isso é verdade. E ainda bem que existe a liberdade de imprensa, porque a imprensa faz um grande trabalho de fiscalização da classe política. Sim. Sim, tá? Isso é muito bom. E isso é ótimo. Para aqueles que acham que jornalista enche o saco, mas o jornalista tá para encher o saco mesmo. Exatamente. Porque ele é o porta-voz da comunidade em relação àquele problema. Na enchente da semana passada, muitos prefeitos daqui da Grande São Paulo se sentiram incomodados com as cobranças da imprensa em relação...
Porque ele não fez manutenção, qual foi a sua política pública disso. Não, eles têm que ser cobrados, porque eles têm responsabilidades. E é engraçado eles se sentirem incomodados. Afinal de contas, eles não foram eleitos para isso? Exatamente. Não é? Se eles foram eleitos para isso, por que eles não cumpriram o papel que lhes é de direito? Mas sabe o que acontece? Nós temos uma questão cultural e estrutural que a autoridade, ela tem que ser elogiada. E aí entra algumas outras coisas, né, que ninguém quer ser cobrado por aquilo que ele faz. Mas nós estamos tratando de relações públicas. Ninguém está falando da vida privada. Não. Da vida privada, eu não tenho que prestar conta para ninguém do que eu faço. Sim. Agora, a partir do momento que eu recebo uma procuração, que é um mandato para exercer vamos dizer assim, a administração da coisa pública em sociedade, por que eu não quero ser cobrado? Você pode ver que dão chiliques. Exatamente. É interessante isso, né? Porque parece que no momento em que eles são eleitos, eles se arvoram do direito de estarem lá para fazerem o que eles bem entenderem. E não é assim, né? Então, quando você é contratado, né, numa empresa privada para exercer um determinado trabalho, se você não exerce aquele trabalho para o qual você foi contratado, você é demitido. E no poder público, nós vemos muitas vezes, eles prometem mundos e fundos na eleição, depois que eles são eleitos, eles mudam totalmente a trajetória, os planos, uma série de coisas. E aí? Mas isso é até, de certa forma, proposital, para ficar criando a esperança nas pessoas. Exato, de que as coisas vão melhorar. Vão melhorar e por isso... Olha, eu sou nisso daí muito crítico. Um sujeito que diz, tá, que ele tem mais de 4 mandatos, ou seja, mais de 16 anos de atuação no parlamento, ele não vai resolver mais nada. Exato. Ele está preocupado em resolver outras situações pessoais, familiares, ou até de manter aquela assessoria ali recebendo salário. Preocupação com a cidade nunca, porque há 40 anos... aquele problema existe que a gente está falando aqui de inundações, por exemplo. Sim. E como não se preocupou com isso? Fazem as retificações de córrego, ou seja, deixa o córrego retinho para passar a avenida do lado. A natureza vai tomar aquilo que é dela. Por que já não pensar no piscinão, nos parques lineares para receber essa água? Até não lotear ao lado. Falar, olha, você quer construir aqui? Não pode, vamos bater o pé, vamos tomar providência disso. Não. Então parte-se para uma conformidade, tá? Porque também boa parte da população aceita, Olga. Lamentavelmente, tá? Se não fosse assim, todo mundo sabe que as áreas de mananciais são muito importantes. Mananciais... elas são fundamentais. É aquilo onde que se tem água limpa. É como se fosse a fábrica de água limpa, aquilo que nós consumimos no dia a dia. Exato. E por que permitem as invasões das áreas de mananciais? E nossas áreas de mananciais estão todas invadidas praticamente. E aí? E cada vez falta água. E vai faltar cada vez mais. Ninguém está lembrando mais daquela crise que nós tivemos em 2014, 2015, porque houve a grande enchente agora. Tá? Porém, a enchente, até como a gente já estava falando nos bastidores... daqui, depois do carnaval, ninguém vai mais lembrar, porque nós vamos entrar no outono, que é um período mais seco. Exatamente. Então não vai fazer a mínima diferença. Então, o que fazem também os políticos tradicionais, quando eu falo tradicionais, daquele formato encaixotado, né? Que só fala aquilo que o cidadão quer ouvir e o cidadão não filtra, ele quer alguém que resolve e acaba votando. Tá? Olha... nós vamos resolver isso. Então ele vai contando uma história, parou de chover, ele não fez nada, o outro fez de conta que tá tudo certo. Então por isso que o exercício da participação, que a gente fala, o exercício da cidadania, é participar, seja de forma presencial, na sua subprefeitura, na Câmara de Vereadores, na prefeitura, porque isso é obrigatório, tá? A Constituição é democrática porque ela permite também essa participação. Eu não tenho tempo. Às vezes tem audiências à noite e no final de semana. Eu chego cansado. É verdade. Mas pelo menos vai lá, veja, pergunte, se coloque. Tá certo? Porque à noite também as pessoas têm seu momento de lazer, ou vai cuidar de alguma coisa, ou vai sair, mas pega esse dia... é importante participar.
né? Tem de sábado, tem de domingo. Então não é uma coisa assim que limita, tá? E ao mesmo tempo, hoje, quando se fala vereadores, tem o site da Câmara Municipal, deputados estaduais da Assembleia Legislativa em Brasília, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que pode haver a interação. Tem lá o telefone dos gabinetes dos senadores, dos deputados. Inclusive, até uma dica, né? O próprio Facebook, se você quiser seguir todos eles ao mesmo tempo, você consegue seguir, né? Tem lá uma aba que você entra e você segue. Eu sigo os vereadores, os deputados, etc. E eu vou te dar um exemplo. Até o Poder Judiciário faz audiência pública. Olha só. Quando vai tomar uma decisão muito importante, que pode ter grande impacto, ele abre essa audiência para as pessoas poderem se manifestar. Então veja só. Doutor Anderson, infelizmente esse assunto rende e rende muito, né? Mas o mais importante, né? Porque estamos falando de tudo isso no programa Ajuda Emocional. Por quê? Se você tem a sua cidade limpa, a sua cidade segura, se você tem a mobilidade no trânsito, enfim, se você tem qualidade de vida no seu entorno, isso colabora para que você tenha mais saúde emocional. E o objetivo desse programa é justamente esse, apontar caminhos para que você tenha qualidade de vida e para que você seja feliz. Quero muito agradecer a sua presença, doutor Anderson. Volte sempre, né? Se alguém quiser falar com você, pode te contatar aonde? Agora nós temos o nosso site, www.anderson.ong.br. Esse ONG é ONG.br. Então lá tem as informações de como você deve participar, de como pode atuar em sociedade. O site ele acaba sendo uma grande prestação de serviço para a comunidade. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E eu, que não me apresentei no começo do programa, sou Olga Tessari, psicóloga desde 1984 e este é o programa Ajuda Emocional, uma vez ao mês, toda segunda-feira do mês, aqui ao vivo na UpTV, a TV Sem Fronteiras. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, conhecer os meus livros que estão à venda, saber sobre o meu trabalho online, atendimento online para qualquer pessoa, em qualquer lugar deste mundo, deste planeta, eu posso atender. Tem internet aí, nós podemos fazer uma consulta através da internet. Se você quiser adquirir os meus livros, também através do meu site, olgatessari.com. E se você quiser sugerir temas para o programa, fique à vontade. Entre lá no meu site, tem um formulário onde você pode colocar a sua dúvida, a sua sugestão para um novo tema para o programa. Então aguarde, no próximo mês vai começar o ano depois do Carnaval, não é? E aí vamos começar com tudo, né? Porque o programa Ajuda Emocional está no ar desde 2008 na UpTV, a TV Sem Fronteiras. Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa, pessoal. Tchau para todos, tchau!